Olá, bem-vindos ao módulo 3 do nosso curso de Análise e Percepção e Estudo Comportamental em Contratações. No módulo anterior, nós conversamos sobre as características comportamentais que aparecem nas pessoas mais ativas, instintivas, nas mais emocionais, sentimento, e também nas mais mentais, intelecto, que nesse conjunto tem características únicas que fazem com que as pessoas sejam diferentes e que é possível perceber isso no ambiente, numa conversa, se a pessoa estiver, vamos dizer assim, preparada para isso. Eu sou Valmor Basso, parapsicólogo e especialista em Enneagrama. No módulo de hoje, nós vamos estar comentando sobre os cenários dentro das corporações onde há uma tendência de cada um desses três grupos de se adaptar melhor, de ter mais facilidade, tanto os ativos, como os mentais, como os emocionais. Então vamos lá. O primeiro cenário é o cenário que leva em consideração os ativos. Geralmente pessoas práticas, detalhistas, de ação rápida. Começar e terminar e fazer bem feito. Então, nesse cenário, quais são os critérios onde eles trabalham bem? Onde tem regras definidas, onde as pessoas sabem o que fazer e com a qualidade e como fazer, tem prazo para começar e terminar. Se sabe o que, quando, como, onde e como se fazer. Isso leva essas pessoas a se sentirem bem e trabalharem focadas no fazer, não preocupadas com outras coisas. E aí a tendência deles é um melhor resultado. Como, por exemplo, se nós queremos eles rendendo o máximo possível, um setor onde eles podem compartilhar ou participar ativamente da organização é interessante, eles se motivam por organização. Fazer as coisas bem feitas de uma vez só, como o setor de logística, na organização dos departamentos, como no setor financeiro, como no setor de caixa, como no setor contábil, onde se existe planilhas, onde existe um roteiro, uma rotina, um método, uma ISO, tudo onde tem um sistema de trabalho, como se fosse numa indústria, numa linha de produção, eles se dão muito bem, porque há um método, há um roteiro e eles se adaptam muito bem a esse roteiro. Há uma preocupação, uma facilidade com o controle também, o controle de qualidade, o controle higiênico, o controle da segurança no trabalho. Em todas essas situações, eles tendem a se dar muito bem. Então eu posso também colocar com relativo à possibilidade de sucesso, ou muito grande, numa auditoria, num sistema de controle, numa supervisão de qualidade, numa supervisão de linha de produção, no acompanhamento de entrega de projetos, onde é necessário uma supervisão e tudo tem que estar encaixado e bem definido e bem entregue. Então, os ativos têm uma facilidade prática de perceber o aqui e agora e agir dentro de um padrão e levar tudo a um nível mais alto de padrão. Também eles têm essa facilidade toda porque eles aprendem com relativa facilidade fazendo. Então, como eu ativo, percebo muito bem o que está bem feito, o que está mal feito no ambiente, posso supervisionar nesse sentido, eu também tenho facilidade de aprender observando o que os outros fazem. Então, essa característica forte dos ativos. Vamos passar por exemplo emocionais. Centro do sentir. Qualidade muito forte nesse centro tem a ver com lidar com pessoas, com sentimento de pessoas. Então, há uma facilidade em tomar iniciativa para ajudar outras pessoas, a se colocar à disposição, a perceber quem está bem e quem está com problemas e a agir para ajudar quem está com problemas. Então, onde tem um ambiente interessante para essa característica? Contato com pessoas. Área de vendas, área de negociação, onde o contato humano, o relacionamento humano pesa muito, é muito determinante. Eles, os emocionais, costumam ser muito bons em lidar com pessoas, em criar empatia, em criar vínculo de relacionamento, em desenvolver amizade. Isso pode ser usado para que sejam atingidos objetivos. Afinal, muitas vezes não é só o produto ou a qualidade do produto que interessa, e sim o bom atendimento e o companheirismo entre fornecedor e cliente. E nesse ponto, os emocionais são muito bons.
Eles também têm uma facilidade muito grande de perceber possibilidades de emocionar pessoas, de empolgar pessoas, de motivar pessoas, porque eles são relacionais. Então, eu posso ter também uma liderança com essa característica, que ela tem a tendência de engajar o grupo, de criar sinergia e comprometimento entre as pessoas, unir todos em torno de um objetivo maior e fazer isso de uma maneira que as pessoas se comprometam emocionalmente com os objetivos. Uma facilidade de lidar com o comportamento humano. Também há uma necessidade, quando as pessoas têm essa característica muito forte, de as pessoas se sentirem trabalhando em grupos de pessoas e não gostarem de estarem isoladas. Afinal, se eu sou uma pessoa com inteligência emocional mais aflorada, com o centro do sentir mais forte, eu gosto naturalmente de estar envolvido, estar presente em ambientes com outras pessoas, seja na área comercial, seja no ambiente administrativo, seja no ambiente de liderança e de gestão. É muito importante para os emocionais estarem em contato permanente com outras pessoas. É a troca emocional que os mantém motivados, que os mantém aquecidos. E o outro grupo é o grupo dos mentais, os analíticos, os lógicos, onde a principal preocupação normalmente é compreender, aprofundar e entender dados para daí então fazer movimentos assertivos, movimentos que não tragam riscos. E para que isso aconteça, muitos deles gostam de trabalhar isolados, como se fechados numa sala, onde por um tempo, por um período, eles não são interrompidos, como em ambiente onde as pessoas trabalham bastante concentradas, onde o contato, as conversas são o mínimo necessário, que daí a mente pode se concentrar no projeto e em analisar o contexto. E nesse cenário, eu posso ter eles tanto na contabilidade, como no financeiro, como na análise de dados no TI, como análise de números para tomada de decisão. Pode ser até uma liderança onde há necessidade de estudar e definir novas estratégias. Porque aonde eu preciso colocar a cabeça para pensar e reunir dados para tomar decisões, eles são normalmente muito bons. Também a criatividade faz parte desse grupo. Há uma facilidade de criar e inovar, por exemplo, no setor de marketing, uma coisa nova, inovadora, talvez no setor de arte, mais humano. Também eu tenho essa criatividade, criar obras de arte, criar cenários humanos, cenários com vida, cenários com identidade, ou mesmo evoluir algum conhecimento existente, como, por exemplo, num laboratório, na física, na química, na farmacêutica, em pesquisas. Qualquer situação onde eu possa elevar ou ir além do conhecimento existente, os mentais são atraídos. Porque o importante para eles é analisar situações e chegar a um denominador. E quando isso não acontece, a mente dele se mantém sempre nas questões de: e se isso acontecer, o que eu faço? E se aquilo acontecer? E se passar do orçamento? E se as pessoas não se comprometerem? E se nós perdermos o prazo? Então, todos esses e se levam a mente a criar alternativas de segurança. Plano A, B, C ou D, onde eles são muito bons para fazer isso. Em resumo, nós temos aqui os ativos, onde questões pré-planejadas e definidas como uma linha de produção ajudam eles a trabalharem com eficácia e com aumento no nível de qualidade. Eu tenho os emocionais, onde o relacionamento pode fazer a diferença entre fechar um negócio ou não. E nós temos os mentais, onde eles se incomodam ou prestam mais atenção nos dados e na análise de dados. Não fazendo questão, muitas vezes, de estarem num ambiente cheio de pessoas conversando sobre um monte de assuntos. Então, a cada um deles um cenário onde eles se dão bem. Agora imagine que se tem cenários onde eles se dão bem, também existem cenários onde eles têm uma dificuldade maior. Então vem a pergunta, eu deveria então ou não contratar uma pessoa, por exemplo, ativa para uma situação de análise, ou um emocional para uma situação de praticidade e concentração? É claro que você pode. Cada ser humano é único, tem suas características únicas. Mas vai haver entre uma pessoa e outra uma maior facilidade e, em outros casos, uma dificuldade. Então, nós costumamos dizer sempre no mundo comportamental que não é muito as características da pessoa
que vão levar ela a 100% a um sucesso ou um fracasso. Há também a necessidade de analisar o contexto onde você está inserindo a pessoa, se facilita a vida dela ou a dificulta. Então, no módulo 4, nosso último módulo, a ideia é passar para você como eu evoluo esses três grupos de pessoas para que eles tenham maior equilíbrio, que não sejam bons só numa área, que eles também sejam bons em outras áreas, onde outras das inteligências levariam tecnicamente uma vantagem. E se eu consigo desenvolvê-los um pouquinho mais, eu crio neles uma habilidade maior. É um funcionário que vai estar produzindo mais e se sentindo mais valorizado e com mais oportunidades. Então vamos lá, vamos para esse próximo passo no módulo 4. Nos vemos nele. Aquele abraço.